gente, eu falo demais, mas é isto. Vocês estão aqui porque vocês gostam de mim. Ou não. Enfim, é isso. Se inscreva no canal mesmo não gostando, só pra poder, né? Nossa, eu quero que mais gente veja essa coisa horrível. E aí se inscreve, compartilha, tá bom? Pronto. Sobre esse aqui, só um momento. Né? O primeiro livro da saga, a gente é, obviamente, apresentado a história. E aí, como eu falei, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto antes e me encantou de um jeito que eu... Nossa, gente, isso aqui é muito diferente. E eu costumo até dizer que o primeiro livro das sagas é o meu queridinho, assim, porque você tá, digamos, sendo imergindo no mundo daquela história. E como é uma história que eu gostei bastante, logo de cara tive a identificação com a personagem, né? Até porque, né? Nossa, é... Ai, muito bom. Sério, muito... meu queridinho, com certeza. A saga toda, enfim. Vários ataques de paniquito aqui, mas é isso. E no segundo, que é, né, o primeiro, a maldição do tigre. Segundo, o resgate do tigre. Às vezes eu me confundo, né, porque tudo do tigre, então... o resgate do tigre, certo? Nesse daqui, a gente começa a saber, a conhecer um pouco mais sobre os personagens, né? Por exemplo, o próprio Kishan, que é o irmão do Ren, né? Kishan eu sei falar direito, agora o outro nome eu não sei. Foi pra isso que eu trouxe a garrafa d'água aqui e não tô usando. Pronto. O Kishan, ele foi amaldiçoado junto com o irmão dele, certo? Naquela época, né, há 300 anos, quando aconteceu o rolo todo, que é um pouquinho mostrado pra gente no comecinho aqui do primeiro livro, certo? Porque tem um prólogo. Tem o prólogo, que não dá pra ver, muito bom. Enfim, é isso. Tem o prólogo, que, né, enfim, o nome é A Maldição. A gente é um pouco representado ao que aconteceu, né? Mas a gente meio que cai de paraquedas enquanto a cena já tá rolando. Né? As características normais de um prólogo, né? A gente só vai saber direito o que é que acontece aqui e entender depois. E aí, nesse livro, meio que o foco sai mais dos mocinhos, né? Que é a Kelsey e o Ren. Embora a Kelsey continue sendo o foco, porque, né, enfim, ela é a personagem principal e a narradora, então. Mas a gente começa a conhecer mais sobre os personagens, né? Por exemplo, o Sr. Kadan, a Nilima, ou é Nilima, também não sei. Né? E o próprio Kishan, que até então eram personagens, assim, coadjuvantes mesmo, entendeu? Assim, era, né, assim, tá, eles estão ali, mas o que acontece aqui é aqui, lá é lá, entendeu? E aí o Sr. Kadan é o senhor, né, o moço que acompanha mais o Ren, porque o Kishan, ele meio que se desgarrou, né, foi viver um tempo como tigre mesmo, porque, né, enfim, você tem a sua vida todinha, você era um príncipe, ser transformado num tigre. Eu acho que qualquer um ficaria um pouco chateado. E aí o Sr. Kadan é a pessoa que acompanha o Ren, né, porque ele foi passado de vários donos, né? Tanto que foi parar no circo. Desculpe. E aí ele acaba comprando o Ren de novo, né? E aí chama a Kelsey pra ajudar ele a cuidar do tigre. Porque, percebi que você tem uma relação muito boa com ele. Paula, tu acabou de falar que ele acompanha os tigres, sendo que eles foram amaldiçoados há 300 anos. O Sr. Kadan é tão velho assim? É. A maldição meio que pegou ele também. Entendeu? Porque é explicado depois. Eu não vou dizer. Eu juro que eu não vou dizer porquê. E aí a Nilima, se eu não me engano, é vários Tás, neta dele, neta, enfim. Que ajuda também, né? Parece que ela pilota o avião deles, né? Porque eles têm um jatinho, querido. 300 anos você não conseguiu ser rico, pelo amor de Deus. Né? Aí a gente começa a saber um pouco mais sobre eles. E aí meio que às vezes acaba que a história se repete. Porque, né? A Iezubai era noiva do Ren, se apaixonou pelo Kishan. E aí acaba que os dois se apaixonam pela Kelsey também, né? Aí fica nessa... por trás de toda a ação sempre tem um drama
romântico, que é o que a gente gosta, né? De ficar passando raiva com os personagens. E aí, cada livro, como eu falei, tem uma tarefa que eles têm que cumprir, certo? Eu não vou lembrar qual é o objeto que eles encontram em cada livro, mas aí isso também serve pra que vocês leiam e aí descubram, tá certo? Não é que eu não me lembro, é porque eu não vou dizer, muito bom. E aí, o terceiro, eu acho que, assim, um dos meus preferidos dentre, né? Porque todos são, então assim. Ele, coincidentemente, é o mais extenso, certo? E aí, nesse daqui, a Kelsey tem um medo muito grande, que é bem explorado nesse daqui, porque ela tem medo de tubarão, né? Assistiu o filme do tubarão tudinho e aí ficou morrendo de medo. Só que a terceira tarefa, que é desse livro, né, o terceiro, eles têm que ir pro meio do mar. E aí ela fica, meu Deus, não vou conseguir não, se o tubarão vier e me comer, não sei o que e tal. E aí a cena, bem mais pra frente do livro, em que ela se vê literalmente de cara com esse medo dela, gente, é realmente assim, você tá assistindo a cena e não lendo, entendeu? Como eu falei já, né? Eu às vezes tenho isso de... E eu acredito que vocês tenham também. Comenta aqui se sim ou se não. Enfim. Que, assim, a gente, quando tá lendo alguma coisa, a gente parece que tá assistindo o que a gente tá lendo. E aí, quando a gente lembra dessa cena, a gente lembra do jeito que a gente imaginou. Como a gente lembra de uma cena de um filme. E não, tipo, as palavras que a gente leu. E aí, tem um dragão na capa. A bateria do notebook tá descarregando. E aí, tem um dragão aqui, porque é uma coisa explicada também durante o livro, eu não vou dizer, tá bom? Em ordem de leitura, certo? Da minha leitura, eu li esse aqui depois dos 3. E aí, a versão não econômica tem tipo um relevo aqui, certo? E tem algumas partes que são um papel meio diferente, sei lá. Enfim, é lindo. Esse livro aqui, ele é curtinho, né? Você lê assim, acho que de uma vez. Mas é aquele livro que você para e fica. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sem saber o que fazer depois que termina? Pronto. É o livro complementar que causa um impacto bem grande, certo? E aí tem esse aqui da galinha. Eu achei engraçado que na época que eu tava relendo, eu tava, né, na faculdade. E aí um amigo meu, o Thiago, que ele é horroroso, ele... Ave Paula, tu só quer saber de ler o tigre, não sei o quê. Aí quando eu apareci com um livro que tinha um dragão, outro que tinha uma galinha, ele vai ler o tigre e mudou, foi. Enfim, várias zoeiras, né? E aí, como eu já falei sobre a minha saga pra conseguir esse livro, que inclusive eu também tive uma outra saga pra conseguir todos os livros de uma outra saga, né? Que é o Percy Jackson, já falei. Só que isso é história pra outro vídeo. Inclusive, quero saber se vocês querem que eu traga aqui, tá bom? A gente tá tendo... Eu já tive, né, uma sugestão de uma seguidora. Mas eu ainda vou ler o livro que ela me indicou. Inclusive, já tava na minha lista de quero ler no Scooby, da Corujinha. E aí, pois é, fico muito feliz quando eu recebo mensagens assim de vocês, gente. Sério, eu fico radiante. E aí, então, gente, esse livro... Meu Deus! Me prendeu de um jeito assim que eu acho que eu não queria sair nem de casa enquanto eu não terminasse. E aí eu acho que se ele fosse compacto igual a esses, ele seria bem mais espesso do que o terceiro, certo? Porque olha só. Uau! Né? E aí se ele fosse menorzinho, e aí tendo que condensar as palavras mais, eu acho que ele ficaria bem, né? Mas ele me prendeu não só porque, né, é a minha saga preferida, e porque eu tava me roendo de curiosidade pra saber o que acontecia. Mas porque é só a ação do começo ao fim. O começo já você fica assim, sabe? Porque o terceiro terminou de um jeito assim que eu não acredito que eu vou ter que esperar 2 milhões de anos pra poder saber o que acontece depois. Eu fiquei indignada. E aí, claro, né, eu acho 3 fatores. Eu não sei se foi porque é a minha saga preferida, porque é a ação do começo ao fim, ou se é curiosidade de saber o que é que acontecia, e aí por isso, né, essa leitura voraz. Ou então foi as 3 coisas do mesmo jeito, juntas. Deixa eu fazer uma coisa bonitinha aqui, só um momento. Não fica, que bom. Eu sei que vai cair, eu me mexo demais,
E aí sobre esse... 1, 2, 3, 4. Quinto livro, tudo bom. Ele é a quebra de padrão, como eu falei, né? Porque todos os outros eu tenho físico e ele é o único que tenho em PDF, quase não consigo baixar. E aí ele é o mais diferente, mais ainda do que o da Azubai, porque ele é livro de continuidade da história mesmo, mas ele não é narrado pela Kelsey, né? Ele é narrado pelo Kishan, que é o irmão do Ren. Aí você já entra em choque, assim, logo de cara, gente, quem é que tá narrando isso aqui, né? Pelo menos eu fiquei assim, tudo bom. E aí, eu até, assim, enquanto eu tava lendo esse, eu falei pro Paulo que quando eu terminasse esse livro, eu ia realmente ter certeza sobre se essa saga era a minha preferida ou não. Porque, né, enfim... tinha Harry Potter também, que assim, tem um espaço lindinho no meu coração, certo? Que inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar sobre depois. E também foi uma saga terrível pra eu conseguir ter todos os livros. E aí, o único complementar que eu tenho dela é o Beedle, né? E os outros Kindle sempre me salvando no vício em ler. Meio que nesse livro a gente descobre muito o motivo de algumas coisas dos outros livros terem acontecido, né? E aí eu ter relido... Porque assim, quando eu consegui o quarto livro, eu reli os outros 3 e o da Azubai também, pra relembrar. E aí quando eu consegui esse daqui, eu fui reler também, pra né, ter toda a história de novo acesa na minha caixolinha. E aí eu realmente me lembrava dos acontecimentos dos outros enquanto eu tava lendo esse, né? Pra quem for ler, vocês vão entender. E por favor, leiam, gente, porque eu não tenho com quem conversar. É por isso que eu gravei esses vídeos, né? A ideia inicial, inclusive, era só gravar um vídeo no Instagram falando sobre aquele primeiro livro, né? A Mulher na Janela. Mas aí a coisa acabou tomando uma certa proporção e aí eu descobri que eu gosto de fazer isso, então vou fazer. Pronto, acabou. Ai, gente, eu fico assim, porque eu sei do que acontece e eu não quero estragar, né? Dizer pra vocês, mas é porque é tão assim... sabe quando você reconhece um easter egg em algum canto, você fica, meu Deus, pronto, é exatamente isso que eu senti. E outra coisa que eu esqueci de falar, porém, para fechar o vídeo com chave de ouro, né? Até porque vocês não me aguentam mais, vocês não aguentam mais me ouvir falar. Ou aguentam, não sei. Eu queria dizer que mostrar, né? Mostrar ou ler. Se bem que ler não, porque eu tenho vergonha. Cada livro começa com um poema. Por exemplo, o primeiro, o poema, o nome é O Tigre, que é do William Blake, certo? Não vou ler, até porque o vídeo já tá bem, né? Posso pensar se faço algum vídeo no Instagram lendo esses poemas, mas aí é só se vocês disserem que quer ou não, tá? No segundo livro, o nome é O Tear do Tempo, que é um autor desconhecido, certo? E o engraçado é que durante a leitura, esses poemas que tem no começo vão fazendo total sentido e aí até deixando o seu entendimento sobre a história mais belo, eu achei. O terceiro livro só um momento. Esquecer-te, né? Uma pergunta. É do John... Vou deixar o nome dele aqui, tá? Porque eu não quero mais pronunciar o nome do povo errado, até porque eu não gosto quando pronunciam o meu nome errado. E aí vocês me ajudem com essas pronúncias, por favor. Quem souber, tá bom? Esse aqui eu não lembro se tem, mas talvez tenha. Né? Tem. Morte prematura. É isso, spoilers. Lá vamos nós. Hartley esse nome aqui. Tá? Esse aqui é Fênix que Renasce. Então aqui descobrimos que não é uma galinha, é uma fênix. Mas, né, parece uma galinha, por favor. Da Colleen Hooke, que é a autora, certo? E aí, desse daqui, também não lembro se tem.
Alegria e Tristeza, do Khalil Gibran, né? Que inclusive é um autor, é o autor de um livro que eu li, que eu ganhei de presente de um senhor lá da igreja, né? Que ele fazia parte da equipe de liturgia, e aí eu cantava lá, e aí a gente descobriu que os dois gostavam de livros e tal. Ele me deu esse livro do Khalil Gibran, né? E O Pequeno Príncipe, né? Foi ele que me presenteou. E aí teve outro livro que eu li, que é do... Eu não vou lembrar o nome do autor, mas é o autor do Caçador de Pipas. Ele tem outro livro que não é o Caçador de Pipas, que é A Cidade do Sol, em que a personagem fala sobre esse autor em algum momento, né? E aí eu achei fantástico, né? Eu acho muito lindo, assim. Tipo, o personagem de um livro que eu tô lendo fala sobre o autor ou sobre o livro, um livro que eu já li também. Eu acho isso muito legal, né? Não só pela questão da intertextualidade, mas, tipo, esse personagem aqui, do qual eu gosto muito, numa história em que eu tô amando, falar de uma coisa que eu já li, eu tô entendendo super o que ele tá falando, entendeu? Ou ela, enfim. Ai, é muito legal. Gente, eu amo essa saga tanto que vocês não têm noção. Só quem, assim, já me viu, né? Como vocês agora, já me viram falando sobre, então... Vocês podem me mandar sugestões de livros pra eu ler ou para eu revisitar, se já tiver lido, pra falar aqui, tá bom? Futuramente, não sei se vai ser já o próximo vídeo ou depois, eu vou falar sobre o livro que a minha seguidora, né, a Bia, inclusive saudade de ti, mulherzinha, ela me indicou um livro, né, pra eu ler e falar aqui sobre. E aí, claro, como eu gosto muito de vocês e eu sei que vocês gostam muito de mim, eu vou falar aqui, claro, sobre. Até porque, né, é uma leitura que também é super válida, na minha opinião. E, né, um livro super conhecido, que eu não vou falar agora, porque eu quero que vocês se inscrevam no meu canal pra descobrir quais os próximos livros que eu vou falar sobre, tá bom? Deixa aí o pequeno polegar, tá certo? Por favor também, porque como eu disse no começo, isso me dá motivação pra trazer livros pra vocês, né? Pra fomentar a sementinha aí de querer ler em vocês, tá bom? E aí eu juro que vou ficar com muita saudade de vocês até o próximo vídeo. E outra coisa, eu tava sumida daqui porque, né, quem segue a gente, eu e o Paulo no caso, no Instagram e no outro canal, sabe que a gente fez uma viagem, né? O computador descarregou bem na hora, plim. Sabe que a gente fez uma viagem pra Porto de Galinha, certo? Olha só o esporte do meu copo. E aí eu tô bem louca, assim, editando os vídeos lá, os vídeos da viagem, pra saírem lá, né? E por isso que às vezes eu tô meio sumida daqui, até porque às vezes eu fico um pouco sem ler. Mas nada melhor do que voltar, né, aqui, depois de um tempo sem ter vídeo, porque tava saindo toda semana, né? Depois de um tempo sem ter vídeo, falando sobre a minha saga preferida, que gente, eu tenho um amor por essa saga que vocês não têm noção. Tiveram um pouco agora do vídeo, mas, né, enfim, nem tudo eu consigo colocar em palavras, nem todo o meu entusiasmo. E aí, estreando um cenário novo, certo? Que eu não sei se vai continuar, porque o celular tem que ficar um pouco longe de mim. E aí eu não sei se o áudio tá tão legal. Tá bom? Porque, né, enfim, não temos estúdio, nem nenhum aparato assim bem estrambólico e topem pra gravar coisas pra vocês, mas mesmo assim a gente faz porque assim. E aí é isso. Tá bom? Mas uma última coisa que eu esqueci de falar, certo? É que eu falei no vídeo que não tem filme, né, ainda deles, tal. Mas tem um trailer perdido aí pela internet, né? Que foi até a Vitória que me mandou. E aí eu assisti, não me lembro direito o que é que tinha, mas tem esse trailer, tá bom? Que eu posso até ver se eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, certo? Mas aí é isso, né? Eu gostaria muito que saísse algum filme desse, né? Enfim. Mas é isso, tá certo?